Muita gratidão por você chegar até aqui. Meu Deus, como eu estou feliz por você estar ouvindo a minha voz nesse momento. Isso significa que você enfrentou várias barreiras de limitação que tinha dentro da sua vida. Olha lá, você disse que não tinha tempo, talvez você disse que não era capaz. Eu não sei quais foram os bloqueios para você entrar dentro desse desafio. Mas hoje nós estamos no dia 12. E já que a gente falou um pouquinho sobre bloqueios, o que eu quero abordar são os nossos medos. Hoje nós vamos mergulhar nesse tema do medo. Você já parou para refletir sobre como o medo nos paralisa e nos impede de alcançar a vida que tanto sonhamos? O medo é uma poderosa emoção natural que todos nós temos e experimentamos em alguns momentos das nossas vidas. Ele pode surgir como um mecanismo de proteção que nos alerta, lógico, dos perigos, para que a gente possa se preparar para lidar com situações desafiadoras. No entanto, quando o medo se torna excessivo e dominante, ele se transforma em um obstáculo para o nosso crescimento e realização pessoal. Muitas vezes, o que acontece? Tem uma distinção desse medo primitivo, desse medo primário, que é o medo que nos impedem de pular de um prédio, de pular de um penhasco, de enfiar o dedo na tomada. Então, esse medo, ele realmente é real. Por quê? Porque são situações que nos colocam realmente em perigo. Mas de qual medo eu estou falando com você nesse momento? O medo do fracasso, o medo do julgamento, o medo das nossas escolhas, o medo da incerteza, o medo da rejeição, o medo do abandono. São tantos outros medos que são medos psicológicos. São histórias que a nossa mente projeta para que nos mantenha em segurança também. Mas esse medo não está colocando de fato a nossa vida em risco. Preste muita atenção nesse detalhe. O medo real, ele nos impede de um risco de vida. Mas nós temos o medo psicológico, que são aquelas historinhas que nós vamos absorvendo ao longo da nossa vida, ouvindo as histórias de fulano fez isso e aconteceu isso, de isso e aquilo, que a gente carrega isso tão dentro de nós que nos impedem de ir além. Então, o primeiro passo, eu gostaria que nesse momento, você já viu muita coisa aqui dentro, você pegasse aquela relação de medos que está lá na frente do primeiro dia do seu caderno. Deixa eu pegar, inclusive, o meu caderno aqui também, para a gente fazer esse exercício juntas, tá bom? Então vamos lá. Um dos medos que eu tenho aqui, foi o medo da minha vida não ter valido a pena. Olha só que profundo, né? Então, o que acontece? Nós vamos criando histórias dentro da nossa mente. A nossa mente tem essa capacidade, lembra que eu te disse que ela não consegue discernir o que é real do que é imaginário? Então a gente fantasia situações, acredita nessas situações, acredita que ali dentro eu estou correndo perigo e eu não consigo ter uma ação que me leve em direção aos meus sonhos, porque foram tantas histórias que eu ouvi no decorrer da minha vida e aquilo foi ficando tão impregnado dentro de mim, que quando é para você falar em público, para defender o seu ponto de vista, defender o que você acredita, você não consegue. Quando é o momento que você precisa impor um limite para uma situação que acontece constantemente, que te machuca, que te fere, mas é uma pessoa que você gosta e você tem medo de ser rejeitada, você se cala. Quando acontece uma oportunidade de você viajar, de ir além, mas é sozinha,
e você nunca fez isso. Cadê? Você não vai? Então, são tantas oportunidades que passam no decorrer da nossa vida e a gente fica ali simplesmente observando aquele barquinho com os nossos sonhos. Feche os seus olhos nesse momento. Imagine comigo. Imagine que você está ali, em cima de uma pedra, no meio de um oceano, uma ilha. Você está sentada em uma ilha nesse momento. E nessa ilha você consegue ver o horizonte, ver além, você está recebendo os raios de sol e de repente você começa a perceber que junto com a marola do mar, aquele cheiro da brisa do mar, aquela vegetação, aquela pedra que você está sentada, aquecida, quentinha, aquela areia que está nos seus pés. Ai, como isso é gostoso, é confortável. Você se sente segura dentro dessa ilha, dessa pedra, somente observando e desfrutando de toda essa paisagem tão linda. Mas esse conforto de estar nessa ilha, você às vezes se sente sozinha. Você talvez gostaria de conhecer além, desbravar esse oceano maravilhoso de infinitas possibilidades. Talvez você queira conhecer o continente, você queira conhecer novas pessoas, talvez você queira um novo trabalho, talvez você queira empreender, talvez o seu sonho seja se tornar uma mãe melhor, talvez o seu sonho seja que o seu relacionamento seja diferente. Eu não sei qual é o seu sonho, mas você sabe qual é o seu maior sonho. E de repente, dessa ilha confortável, quentinha, gostosa, acolhedora que você está, você vê um binóculo ao seu lado. E você resolve pegar esse binóculo na sua mão. E você começa a observar por esse binóculo. E ele te mostra uma ilha mais distante, bem distante. E nessa ilha, nesse momento, eu quero que você enxergue o seu sonho realizado. Qual é esse sonho? É o seu relacionamento saudável? É você com uma mãe melhor? É você sendo promovida? É o seu negócio prosperando? É você empoderada, palestrando para muitas pessoas? Qual é? Você tem a oportunidade de enxergar através desse binóculo seu sonho. Veja, veja o seu sonho. Sinta o cheiro de realização. Prove pelo paladar o que você está comendo, o que você está bebendo, qual é o sabor dessa conquista, qual é o sabor desse sonho, qual é a música que você ouve, qual é a cor dessa imagem que você está vendo. Observe, sinta, ouça todos os detalhes, tudo, tudo, tudo do seu sonho realizado. Isso. Veja tudo isso. E de repente, você percebe que existe uma distância entre você e os seus sonhos. Mas aí você baixa esse binóculos feliz da vida, porque você estava aqui nessa ilha confortável, gostosa, mas lá, naquela ilha onde o seu sonho já está realizado, já deu certo tudo que você sonhou, tudo que você executou. E é fantástico saber que tudo dá certo. Tudo dá certo. Mas tem um porém. Você precisa entrar nesse barco que está ao seu lado. E aí vem o medo. E aí vem a insegurança. E esse mar
que você precisa remar dia após dia são os seus medos, que estão te impedindo de alcançar tudo, tudo, tudo o que você merece. Então, olhe agora para esse oceano, olhe para esse mar e veja quais são os medos que realmente te impedem de alcançar o seu sonho. Olhe para a relação que você escreveu. Pode ser que você tenha medo de barata, pode ser que você tenha medo de inúmeras coisas aí. Mas aqui, quais são os medos que te impedem de alcançar o seu sonho? É o medo de falar em público? É o medo do abandono? É o medo do julgamento? É o medo de parecer ridícula? É o medo de não ser aprovada pelas pessoas ao seu redor? É o medo de ficar sozinha? Quais são os seus medos que te impedem de realizar o seu sonho? E agora olhe para esse medo. Escolha um desses medos. Escolha um desses medos. Qual é a história que a sua mente te conta para que você tenha esse medo? Quais são as histórias que você ouviu que fazem com que esse medo seja tão forte dentro de você? Quais são as historinhas mentais que você ouve que dão poder para esse medo? Você vai pausar esse exercício e você vai escrever na sua relação de medo os medos que te impedem de alcançar o seu sonho e quais são as bases que estão sustentando esse medo. Quais são as historinhas que, quando você pensa em entrar nesse barco para ir alcançar o seu sonho, opa, 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 vem uma história mental que te impede de colocar o pezinho nesse barquinho e ir além. Então, seja clara com você. Questione de onde você ouviu essa informação. De onde esse medo se sustenta? Esse medo é real, de verdade? Na tua mente, ele é real. Mas porque existe todo um contexto estruturado sustentando ele. E para que você possa ser capaz de colocar o pé no seu barquinho, você precisa ter argumentos para cada uma das histórias mentais que o teu medo te conta. O teu medo, ele conta histórias para você. Observe. Pode ser através de imagens, pode ser através de histórias, pode ser através de cheiro, pode ser através de angústia. Eu não sei como o teu medo age dentro de você, te impedindo de ir além. Provavelmente você teve medo de entrar nesse desafio, medo de não dar conta, de não se sentir capaz, medo de desistir, mas você está aqui. Você superou isso dia após dia. Se você está ouvindo essa mensagem de hoje, é porque você está no 12º dia. Com medo ou sem medo, você está aqui. E você foi percebendo que era muito mais psicológico, historinhas criadas para te deixarem longe do que você é capaz de realizar. E aí, por exemplo, digamos que o seu medo seja de falar em público, sustentar as suas ideias, parecer idiota, parecer boba. Por que você tem esse medo? O que de pior pode te acontecer você falando em público? O que de pior pode te acontecer? O que as pessoas fariam a você se você estivesse falando em público?
E qual vai ser o exercício? Você vai identificar cada uma dessas histórias e no seu mental, na sua visualização, lembrando, o poder da visualização é surreal. Existe uma ferramenta chamada ensaio mental. Ensaio mental. Dentro da sua mente é um ambiente seguro. Você pode testar, experimentar, imaginar tudo o que você quiser. Eu não sei se você sabe, mas os atletas de alta performance, Gustavo Borges, o Xuxa, se você pesquisar sobre o Xuxa, ele conta que ele fazia o ensaio mental das vitórias dele, dia após dia. 4 anos para uma medalha. Ele se empenhou dia após dia nos treinos para uma competição que só ocorre a cada 4 anos, onde ele teve a oportunidade de conquistar a medalha. Só que dentro dos ensaios mentais da prova, ele colocou todas as falhas que poderiam acontecer, inclusive do óculos dele embaçar e ele precisar nadar às cegas. Olha isso, presta bem atenção. No ensaio mental ele conta isso, você pode pesquisar. Todos os dias, antes de cair na piscina, ele simulava dentro da mente dele e ele contava as braçadas e aquilo foi ficando tão real que ele sabia a quantidade de braçadas, a velocidade que ele estava para ir, voltar e fazer aquilo numa execução perfeita que levou ele a alcançar a vitória. Ele via a máscara dele saindo, a touca dele saindo, ele colocou ali naquele cenário, dentro da mente dele, tudo o que poderia dar errado. Tudo o que poderia dar errado. Para quê? Para que ele soubesse, para que aquilo não pegasse ele desprevenido. Então, se acontece da touca sair, ele perdia certa velocidade. E aí ele precisava saber como se comportar daquela determinada maneira. Então, saiu a touca no ensaio mental, ele já sabia como se comportar. Aconteceu tal coisa, ele sabia como se comportar. E uma das vezes que ele ganhou uma das medalhas olímpicas, o óculos dele de fato embaçou. Mas ele conseguiu finalizar a prova e em primeiro lugar, porque ele tinha isso treinado dentro da mente dele. Olha que incrível. Então, a sua mente, ela está dominando você, contando as histórias com um ponto de vista que você se sente ameaçada, que você se sente vítima, que você se sente incapaz, que você sente dores, inclusive físicas, porque o medo provoca reações no teu corpo. Assim como ontem a gente fez sobre o riso, o medo provoca liberação de hormônios pelo seu corpo. Então, o medo cria historinhas fantasiosas dentro da sua mente que você dá ouvidos. Você vai pegar cada um dos pontos que você anotou para cada um dos seus medos. É tarefa abessa aqui, tá bom? É profundo isso. E você vai se imaginar em cada uma daquelas situações, se aquilo que o teu medo está te falando de fato acontece, como você reage? Como você se comporta? É esse o exercício de hoje. Olhar para os teus medos, permitir que ele conte as historinhas e você vai criar o seu ensaio mental como você lida com aquelas historinhas. Tá bom, eu tenho medo de falar em público porque eu tenho medo de gaguejar.
E aí você começa a gaguejar. E depois disso, o que você faz? E para parar de gaguejar, vamos para o ponto de vista prático também. Quais as ferramentas que existem hoje disponíveis, uma fonoaudióloga que você pode procurar para que você melhore a sua comunicação? Faz sentido aqui? Entenda que esse medo, ele é real dentro de você porque você deu poder para ele. Mas ele não está te atacando de verdade. Você está permitindo esse ataque. Então você tem a capacidade interna de criar os novos cenários e sugestionar a sua mente dia após dia, para que você tenha mecanismos de defesa para cada uma dessas histórias que, inclusive, se você relacioná-las, você irá perceber que são praticamente as mesmas. Mas você deu tanta força que a primeira vez que vem um pensamento relacionado àquilo, você se paralisa. E se você for além? E se hoje eu escolher ir além? E se hoje eu escolher subir nesse barco? Então eu espero ter trazido para você esse ponto de vista de olhar para os teus medos com toda essa amorosidade. E se eu for rejeitada? E se eu for abandonada? O que eu posso fazer com relação a isso? Certo? Busque essas respostas dentro de você. Cada pessoa é única, cada pessoa tem uma história, cada pessoa teve a sua vivência, cada pessoa tem pontos de vista carregados de dores emocionais. Mas olhe para os seus medos de forma objetiva e clara. Só assim você conseguirá ter a segurança para colocar o pezinho naquele barco. E imagine o teu barquinho indo até lá e se vier uma tempestade, como é que você lida? Você precisa de um colete salva-vidas? Entende que você pode se preparar no seu mental, nos seus ensaios para as dificuldades que você irá enfrentar. Assim que elas se tornarem possíveis, assim que elas se tornarem reais. Porque senão você só está criando ensaios e não está agindo. Então lembre-se de no final deste exercício, qual é a ação que se requer que eu faça para que eu perceba que eu tirei esse peso do meu medo. É um curso de comunicação, é aprender a ler, me inscrever naquele curso que eu queria, abraçar mais as pessoas, melhorar o meu relacionamento. Eu não sei qual é a ação que você vai fazer, mas você terá que fazer uma ação para demonstrar para o seu medo que agora você consegue enxergá-lo e que você tem ferramentas internas para impedir que ele te impeça de buscar os seus sonhos. Então, reflita sobre isso para que você alcance os seus sonhos. Você vai perceber que o seu medo é muito imaginário, é muito mais imaginário do que você pode perceber. Mas você só vai conseguir enxergar isso olhando para ele dessa maneira, tá bom? Então lembre-se que esse crescimento está além da sua zona de conforto. E enfrentar os seus medos abre um mundo de infinitas possibilidades e oportunidades incríveis. E que é necessário que você tenha coragem de enfrentar o desconhecido, pois é só assim que a gente pode alcançar um novo nível de crescimento e transformação. Então, reflita sobre os seus medos, o que tem segurado, identifica, entenda suas origens, reconheça que você tem o poder de superá-los, abrace a sensação de desconforto como um sinal de que você está se desafiando e crescendo, tá bom? E deixe aqui nos comentários como é que foi você, essa experiência de olhar para o teu medo, olhar para si mesma, ver o quanto os seus medos estão aí te impedindo de alcançar os seus sonhos e
Quais são os medos que você está comprometida a superar e quais as ações que você está disposta a tomar para alcançar a vida que sempre sonhou, tá bom? Eu espero ter trazido muita clareza para você, que esse exercício seja um divisor de águas na sua vida, pois o medo não pode te parar, a não ser que você permita. Então, tome a decisão de olhar para os teus medos com amorosidade. Espero seu comentário e até o próximo desafio.